Bom dia a todos. Hoje nós iremos ler Tobias, que tem na Bíblia Sagrada Católica, tá? É uma história muito bonita e eu vou tentar resumir o máximo para vocês, porque ela é um pouquinho comprida. O livro de Tobias usa a vida familiar do velho Tobit, seu pai, para ensinar o que significa em diversas circunstâncias da vida o temor de Deus, a piedade, as boas obras, a justiça, né? E a proteção de Deus para judeus fiéis no meio do mundo pagão. O livro é construído como um romance clássico, tendo como centro da história o casamento do jovem Tobias com uma moça da mesma linhagem que se chamava Sara. E na história fala do que pai de Tobias, ele ficou cego por causa de um excremento de pardal que caiu nos olhos dele. Por causa disso, nessa situação, para ganhar dinheiro, a mulher dele, a Ana, fazia trabalhos femininos, fiando lã, entregava-os a seus patrões e eles pagavam-lhe o salário no dia 7 do mês de Distros. Ela concluiu uma peça de tecido e entregou aos patrões, os quais lhe pagaram o salário, né? E ainda deram cabrito. Nesse ponto, ele tinha ajuda da mulher dele. Mas como o olho dele ficou cego, deu uma mancha e ele foi ficando cego, por 4 anos ele ficou cego. No começo ele tinha ajuda dos irmãos dele, mas daí o irmão dele saiu, foi para outro lugar, aí ele não tinha mais. O irmão dele ajudou ele por 2 anos, até a sua partida para Elimaide. Mas aí a gente vai ver o trabalhar de Deus na vida de Tobias e na vida da Ana de Sara. O pai o Tobit, ele tinha um dinheiro que ele emprestou, deu para o irmão dele guardar uns 20 anos atrás. E esse dinheiro rendeu muito. E eles viviam nessa completa pobreza, porque era longe, tinha que ir lá buscar. Então, ele resolveu buscar esse dinheiro, mandar o Tobias buscar esse dinheiro, antes que ele falecesse, né? Que ele queria ver o filho dele bem de vida, que o Tobias era filho único. E aí nós vamos ler a oração de Tobias, depois nós vamos ler a de Sara, né? Para nós conhecer um pouquinho da história. Oração de Tobi. Entristecido no meu íntimo, pus-me a suspirar e chorar, e comecei a orar entre gemidos. Tu és justo, Senhor, e são justas todas suas obras. Todos os teus caminhos são misericórdia e verdade, e tu julgas o mundo. Agora, Senhor, lembra-te de mim e olha para mim. Não te vingues de mim por causa dos meus pecados, pelas minhas faltas e as de meus antepassados, com as quais pecaram diante de ti. Pois não obedecemos os teus preceitos e por isso nos entregastes ao saque, ao cativeiro e à morte, ao escárnio, à zombaria e aos insultos em todas as nações entre as quais nos dispersaste. Sim, todos os seus juízos são verdadeiros, os que me aplicas por causa dos meus pecados e dos meus antepassados, pois não agimos segundo os teus preceitos e não caminhamos com lealdade diante de ti. Agora faze comigo o que te prover. Manda que se receba o meu espírito e eu seja liberto da face da terra e me transforme em terra, pois é melhor para mim morrer do que viver. Tenho ouvido insultos que não mereço e a tristeza é demais para mim. Manda, Senhor, que eu seja libertado dessa angústia e deixe-me partir para a morada eterna. Não desvie de mim o teu olhar, Senhor, pois é melhor para mim morrer do que ver tanta aflição em minha vida e continuar a ouvir esses insultos. Essa é a oração de Tobias. Mas no mesmo tempo que ele fez essa oração, a Sara também fez uma oração. E Deus já estava trabalhando na vida desses dois, né? Só que eles não sabiam. Eles vão ficar sabendo mais para frente. No mesmo dia, sucedeu que Sara, filha de Raquel, que morava em Equibatana,
na média, também teve de ouvir insultos de uma das criadas de seu pai. O motivo é que ela fora dada em casamento a 7 homens. Mas Asmodeu, o demônio malvado, matava-os antes de terem relações com ela. Na noite de núpcia, esse demônio matava os moços que casavam com ela, porque esse demônio gostava dela e não queria que ela ficasse casada com ninguém. De fato, dizia-lhe a criada: és tu que mata os teus maridos. Já foste casada com 7 homens e com nenhum deles tiveste prazer. Por que nos maltratas por causa dos teus maridos, por terem morrido? Vai juntar-se a eles, e nunca vejamos filho ou filhos nascidos de ti. Naquele dia, quebrantada em seu íntimo, a moça debrulhou-se em lágrimas e subiu ao aposento superior de seu pai com a intenção de se enforcar. Pensando melhor, porém, disse: poderia ainda censurar meu pai e dizer-lhe: tinhas uma só filha, muito querida, e ela veio enforcar-se por tantos infortúnios, e assim eu levaria a velhice do meu pai, cheio de tristeza, à morada dos mortos. É melhor para mim, em vez de enforcar-me, suplicar ao Senhor que me faça morrer, para que eu não tenha mais de ouvir esses insultos na minha vida. Você vê, né? Os dois estavam desanimados, tristes, abatidos, né? Mas na mesma hora, a oração de ambos foi ouvida na presença de Deus, e o anjo Rafael foi enviado para curar os dois, a Tobi para tirar as escamas de manchas brancas dos seus olhos, a fim de que pudesse enxergar com seus olhos a luz de Deus, e Sara, a filha de Raquel, para dá-la como esposa a Tobias, filho de Tobi, e prender Asmodeu, o demônio malvado. De fato, é a Tobias que cabia receber Sara, em lugar de todos que havia querido possuí-la. Naquela hora, Tobi voltou do pátio para dentro de sua casa, enquanto Sara, filha de Raquel, descia também do aposento superior. E a ação divina, Deus manda o anjo, né? Deus envia o anjo para ajudar os dois. E o anjo Rafael foi enviado por Deus. E aí o pai dele pede para ele ir lá pegar o dinheiro. E quando ele fala que ele se prepara tudo para ir, ele encontra o anjo Rafael na porta, perto da casa dele. E o anjo aguarda ele e acaba acompanhando ele até onde ele tinha que viajar, né? Se prepararam e foram embora. Chegando lá, no caminho o anjo fala que ele tinha que casar com essa moça, porque ele era o mais próximo, né, da família. Então ele tinha que casar. Aí o pai dela era tio dele. E o anjo disse para ele no caminho: o jovem partiu, com ele o anjo. Também o cão saiu com ele e o seguiu. Puseram-se ambos a caminho até que os alcançou a primeira noite. Acamparam à margem do rio. Tobias desceu para lavar os pés no rio, quando um peixe enorme apareceu, né? E o anjo falou: agarra o peixe, não deixe escapar. O anjo disse: abra e separa o fel e o coração e o fígado, e guarda-os contigo, e joga fora as estranhas. O fel, o coração e o fígado são úteis para remédio. Abrindo o peixe, Tobias colheu o fel, o coração e o fígado, depois assou os outros pedaços de carne, né? Aí Tobias perguntou: o que eu vou fazer com o peixe e o fel? Aí o anjo respondeu: o coração e o fígado do peixe, se os queimares diante de homem ou mulher que sofre investida de um demônio ou espírito malvado, a investida cessará e não ficará mais com ele. Quanto ao fel, serve para untar os olhos de quem tem manchas.
e sopra e ele vai ficar curado, que era o caso do pai dele. E assim foi, chegou lá, ele se apresentou, o tio dele deu todo o dinheiro dele, ficou muito feliz de receber ele e deu a filha dele em casamento, né? E daí o pai dela ficou pensando que ele ia morrer no outro dia seguinte, mandou abrir uma cova na madrugada para não passar mais vergonha, que já ia enterrar antes dos outros acordar, para ninguém ver, né, que ele tinha morrido também. Que ele falou, já dei a 7 homens dos nossos irmãos, todos morreram na noite que ia aproximar-se dela. Agora, porém, meu filho, come e bebe, e o Senhor cuidará de vós. Tobias, porém, disse, não comerei nem beberei nada, enquanto não confirmares o que diz respeito, né? E assim ele fez. Na noite de núpcia, os dois oraram junto, queimaram, né, o fígado, o coração lá, e orou e suplicou ao Senhor para que nos conceda misericórdia e saúde, né? E aí e ordenou que aquele espírito fosse embora, e ele foi embora da vida dele, né? Mas como o pai dela não sabia, mandou abrir uma cova, e de manhã seguinte ficou esperando para ver se tinha morrido ou não, e foi com muita alegria que ele viu que não tinha morrido, que tudo deu certo. Ele resgatou o dinheiro, ele curou o olho do pai dele, a cura do pai dele se deu, né? E tudo deu certo na vida deles, porque eles obedeceram o anjo Rafael, obedeceram a Deus, e Deus estava com eles o tempo todo, e Deus orientou tudo que eles tinham que fazer. É uma história muito bonita. Eles casaram e ela ficou livre dessa maldição, né, que se abateu sobre a vida dela e da família dela. Então tem muita história assim, muito casamento que não dá certo. Por quê? Porque tem às vezes um espírito no meio. A pessoa tem que fazer o quê? Orar, pedir discernimento de Deus, né? Então nós vamos ler Salmo 67. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o teu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louva-te os povos, ó Deus, louva-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações da terra. Louva-te, ó povo, ó Deus, louva-te de todos os povos. Que a terra dê a sua colheita, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e os tema todos os confins da terra, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Tá? Se vocês gostaram da história, vocês leiam inteirinha, que é muito bonita essa história, viu? Obrigada.